Oferecimento: Grupo Empresarial Parex. Jornal Noroeste. Recorde de público e muita devoção foram destaques neste período da Festa da Lapa. O ônibus perde freio e bate em veículo estacionado em rua do centro da cidade. Eu estava tentando estacionar ele aqui de ré e ele perdeu o freio. E aí eu olhei no retrovisor, simplesmente vi a população e fiz um L nele. Polícia Militar Rodoviária apresenta resultados positivos em Operação Festa da Lapa 2014. Era uma preocupação da Polícia Militar Rodoviária nesse sentido, né? A gente foi realizado 30 testes de etilômetros, onde em 2 casos foi constatado a medida acima do permitido e esses condutores foram presos e apresentados à autoridade de trânsito. Liberação das travessias da Rua Guardamó torna trânsito mais tranquilo, segundo os organizadores. Barraqueiros da festa não respeitam prazo de desmontagem da estrutura e trânsito fica impedido durante todo o dia. Foram muitas as reivindicações pela comunidade, pelos comerciantes, pela população de Vazante. Fizemos uma pequena pesquisa para ver o que era a dificuldade, né, e apresentamos algumas sugestões. E veja também, presidente da CDL de Vazante fala sobre o uso da máquina de cartão de crédito nas barracas. Isso foi um acordo feito, né, pedindo que para a questão de, talvez, de endividamento da população. Esses são os destaques do Jornal Noroeste de hoje, que está começando agora. A Festa da Lapa 2014 ficará na memória e história da cidade de Vazante. A estimativa do Corpo de Bombeiros é de que pelo menos 60 mil pessoas passaram pelo município nos 4 dias de festa. Desde o dia 8 de março, quando se iniciaram as novenas rurais, já se esperava que a festa deste ano teria resultados positivos. E na noite desta última segunda-feira, por volta de 7 horas, um ônibus do estado de Goiás perdeu o controle do veículo na rua Dona Isaura, próximo às barracas, e bateu em um outro veículo que estava estacionado no local. Felizmente, ninguém se feriu. O carro subiu na calçada e ficou imprensado entre o poste e o ônibus que, segundo Silvio Teixeira, de 35 anos, tentava fazer uma manobra na rua Dona Isaura, centro da cidade. Ao perceber que o veículo havia perdido o freio, ele direcionou para a lateral da rua para evitar que o ônibus acertasse as pessoas que circulavam nas barracas no momento. Eu estava tentando estacionar ele aqui de ré e ele perdeu o freio. E aí eu olhei no retrovisor, simplesmente vi a população e fiz um L nele. Tentei frear ele aqui mais próximo para não deixar ele embalar, que poderia ser pior, né? Um acidente bem pior do que aconteceu. Apesar dos estragos nos 2 veículos, ninguém se feriu. O proprietário do carro que estava estacionado no local chegou minutos depois do acidente. É uma sensação muito estranha, muito difícil de ser. Naquele momento ali, você tomou uma decisão dessa. Eu tomei essa decisão de virar ele de lado aí para acontecer o que aconteceu. Tá preocupado com o dono do veículo, não chegou aqui no local ainda, né? A reação, a preocupação não sei qual é a reação da pessoa quando ele chegar, né? Mas foi um acidente que aconteceu, a gente está pronto aqui para fazer o que for preciso para que não tenha mais problemas, né? A Operação Festa da Lapa, realizada pela Polícia Militar Rodoviária, iniciou no dia 30 de abril e foi finalizada no dia 4 de maio. Durante este período, 530 veículos foram fiscalizados e mesmo diante das ocorrências registradas, os resultados foram positivos, segundo os militares. Sargento, e nesses últimos dias, os militares da Polícia Rodoviária estiveram envolvidos aí na Operação Festa da Lapa. Quantos veículos foram fiscalizados ao todo? É correto. Desde o início da Festa da Lapa, com a chegada do nosso reforço, fiscalizamos 530 veículos. Certo. Quantos foram apreendidos? Foram removidos, né, 7 veículos e 80 veículos foram notificados por diversas infrações cometidas no nosso trânsito, né, nas rodovias de acesso a Vazante, né, 80 foram notificados. No caso, seriam as multas, né? É correto. As infrações de trânsito praticadas pelos condutores, né, somando 80 notificações. Certo. E uma preocupação dos militares, sargento, é em relação ao uso de bebida alcoólica durante a direção. Quantos testes de etilômetro foram realizados aí pelos militares? Era uma preocupação da Polícia Militar Rodoviária nesse sentido, né? A gente foi realizado 30 testes de etilômetros, onde em 2 casos foi constatado a medida acima do permitido e esses condutores foram presos e apresentados à autoridade de trânsito.
Certo. Quantos veículos foram apreendidos quantas CNHs também foram recolhidas? Foram 7 veículos removidos, né? E 7 habilitações também recolhidas e encaminhadas à autoridade de trânsito. Uma arma de fogo também foi apreendida aí pelos militares nesse período, né, sargento? Exato. Foram 7 pessoas presas pela Polícia Militar Rodoviária, né? Incluindo uma por porte ilegal de arma de fogo, uma por furto e 3 por ter praticado aquela tentativa de homicídio aqui no centro da cidade, onde os indivíduos evadiram sentido a Claro de Minas e devido ao posicionamento da nossa viatura no Claro de Minas, após ser repassado pelo pessoal aqui de Vazante, conseguimos abordar esses indivíduos lá e efetuar prisões deles. E muitos condutores inabilitados também foram autuados aí pelos militares, né, sargento? Foi uma surpresa para a gente, né? 15 infratores que estavam sem habilitações foram notificados pela Polícia Militar Rodoviária neste período. Diante desses registros, qual que é a avaliação dos militares em relação a esse período da festa? Devido ao grande fluxo de veículos, né, o grande número de pessoas que deslocou para Vazante em virtude da Festa da Lapa, foi positivo, né, o trabalho da Polícia Militar Rodoviária com o posicionamento de viaturas em locais estratégicos para estar tentando evitar acidentes. Apesar de termos tido 7 acidentes, foi positivo o trabalho da Polícia Militar Rodoviária nesse período da Festa da Lapa. Desses acidentes houveram vítimas ou não? Sim, infelizmente tivemos 5 vítimas de ferimentos, né? Em 7 acidentes, sendo que esses 7 acidentes tivemos 5 vítimas de ferimentos. Com a liberação de praticamente todas as vias transversais que cortam a Rua Guarda-Mol, o trânsito no centro da cidade fluiu com mais tranquilidade, segundo os organizadores. Outra iniciativa que gerou elogios foi a retirada dos ônibus e caminhões das ruas, levando-os para estacionamento específico. E o término do funcionamento das barracas para este ano de 2014 foi programado para o dia 4 de maio. No dia 5, terça-feira, seria o dia em que os barraqueiros teriam para desmontarem a estrutura das barracas, segundo a organização. Mas esta exigência não foi cumprida por grande parte dos barraqueiros. A maioria dos barraqueiros só começaram a desmontar as barracas instaladas na Rua Guarda-Mol na manhã desta terça-feira e a rua ficou com trânsito impedido durante todo o dia. Mesmo diante desse impasse, as outras medidas sugeridas, como a liberação das travessias da rua e o estacionamento dos ônibus e caminhões, foram fatores positivos registrados neste período. Foram muitas as reivindicações pela comunidade, pelos comerciantes, pela população de Vazante. Fizemos uma pequena pesquisa para ver o que era a dificuldade, né, e apresentamos algumas sugestões, né, e dentro delas, muitas delas funcionaram muito bem, né. O estacionamento dos ônibus tirar, né, da Rua Claro de Minas, que já ficou, né, ficou muito bom, tirou, às vezes não foi lá para o estádio, mas foi para outros locais, ou seja, praticamente saiu das ruas onde estava atrapalhando muito a população. Já funcionou muito bem, acho que tem que melhorar mais ainda o ano que vem. A abertura das ruas, né, de todas as ruas por questão de segurança, foi ótimo. Acho que foi o fluxo de trânsito ficou muito bom, né, que melhorou a população da parte de baixo, né, da Rua Guarda-Mol, melhorou muito. A limpeza das ruas todos os dias de manhã funcionou muito bem, né. O ponto de apoio que foi colocado na antiga delegacia funcionou, né, eu acho que ainda pode melhorar ainda mais, né. Esse foi também uma reivindicação da população, dos barraqueiros, que tinha que ter aonde reclamar, se aonde pudesse buscar um apoio, um telefone para ser usado, né? Isso funcionou muito bem. Os banheiros melhorou muito, acho que nós ainda podemos melhorar um pouco mais ainda, mas já teve o dobro de banheiros que teve o ano passado, né? Lembrando que o ano passado, banheiro químico, o ano passado foi pouco, mas foi uma coisa inédita na festa aqui, né? E esse ano melhorou ainda mais. Isso, sem dúvida nenhuma, já aliviou, a gente teve muitos elogios na questão dos banheiros. A Praça do Fórum, você pode observar que ela ainda permanece limpa, conservada, e é isso, né? A festa acaba, nós ficamos aqui na nossa cidade. E não pode deixar, né, que foi um investimento que a administração fez aqui na praça, nós não podemos depreciar a praça, que é um patrimônio, né, da nossa cidade. E neste ano foi proibido cozinhar dentro das barracas e fazer uso da máquina de cartão de crédito. Ter um extintor de incêndio e identificação em cada barraca foram uma das medidas sugeridas pela organização, que, segundo eles, não funcionou muito bem, mas que serão medidas que poderão ser adotadas no próximo ano, o ano de 2015.
A questão do extintor foi sugerido, né? Eu acho que deve ser o ano que vem sugerido a cada barraqueiro. Todo mundo tem um carro, né? Eles todos têm seus carros, chega, se tiver, põe o seu extintor, traz o extintor do carro, põe na barraca, porque é uma questão de segurança, né? Isso nós não podemos obrigar, até porque isso é parte do corpo bombeiro, nós não temos, né? É só mesmo por questão de segurança da população, né? E dos próprios barraqueiros. A identificação das barracas, a gente sugeriu também que se fizesse a quadra tal, barraca tal, para que, se um futuro pensamento de colocar um sistema de som, que se fosse preciso por questão de segurança, ajudaria bastante. Onde você se encontra? Eu encontro na quadra tal, na barraca, próxima barraca tal. É mesmo a questão de localização, a questão de identificação, até mesmo para a polícia, para a população como um todo. Um panfleto com orientações e regras para o funcionamento das barracas foi entregue no início da festa. Segundo o presidente da CDL, Maurício Ribeiro, além dessas orientações, já existem outras ideias a serem implantadas no ano de 2015. O ano que vem ainda tem um ponto, ainda vai ser bem debatido, que nós reivindicamos para esse ano, mas não deu tempo de fazer, né? Nós queremos que a praça de alimentação, seja 2 praças de alimentação, seja feita exclusivamente com o povo de Vazante. Só citar um exemplo para você. Se você tem uma mãe, um tio, uma pessoa que trabalha na área de alimentação, arrumar um lugar específico para ele ter como ganhar seu dinheiro durante a festa. Por que nós temos que aceitar pessoas de fora que alimentação nós temos toda a estrutura aqui, nós temos aqui várias pessoas que faz essa Minas Gerais inteira fazendo festa, vendendo suas bebidas, salgados, até mesmo alimentação. A Secretaria Municipal de Saúde informa que haverá reforma nos postos de saúde do Novo Horizonte e do Claro de Minas. Para que a obra se realize, os atendimentos do posto de saúde do bairro Novo Horizonte serão transferidos a partir desta terça-feira, dia 6 de maio, para a unidade de saúde do bairro Nova Esperança. O prazo de duração das obras será de aproximadamente 90 dias. E a passagem de uma fraca frente fria pelo mar favorece a formação de muitas nuvens na faixa entre o oeste e o leste de São Paulo, porém o sol aparece e não chove. No noroeste paulista ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde e o tempo fica firme nas demais áreas da região. Confira como fica a temperatura em Vazante e cidades vizinhas. Em Lagoa Grande, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Presidente Olegário, mínima de 15 e máxima de 28. E em Vazante, mínima de 17 e máxima de 31 graus. A Secretaria Municipal de Esportes comunica que as inscrições para o projeto Felicidade Escolinha Rei Pelé serão realizadas do dia 6 até o dia 9 de maio, das 8 da manhã até as 17 horas. Pais ou responsáveis de alunos entre 7 aos 14 anos de idade interessados em realizar a inscrição devem procurar a Secretaria do Centro Educacional Esportivo de Vazante. A primeira aula da escolinha está programada para a próxima segunda-feira, dia 12 de maio, às 15 horas. E uma outra medida sugerida pela Comissão da Festa da Lapa foi proibir o uso da máquina de cartão de crédito nas barracas, devido a várias reclamações por parte dos comerciantes. Eu conversei com o presidente da CDL de Vazante sobre a repercussão dessa iniciativa. Maurício, houve uma repercussão tanto quanto assim negativa em relação ao uso de cartão de crédito. O que a CDL tem a dizer em relação a isso? Lembrando que esse foi um acordo feito, né, pedindo que para a questão de, talvez, de endividamento da população, e tivemos 2 ou 3 reclamações no ano passado, que alguns barraqueiros faziam as vendas a prazo, né, e parcelado, e colocavam o parcelamento por conta do cliente. E isso, quando você vende no parcelamento com 6 parcelas, o lojista coloca o custo para ele, né? E o ano passado teve aqui, né, as reclamações, igual eu já disse, e eles parcelavam e colocavam todas as custas, lembrando que as custas é superior a 3% ao mês, ou seja, muito grande, e colocava tudo para o consumidor. Isso foi uma reclamação, fizemos esse pedido, que nos astros dessas vendas à vista, a gente sabe da repercussão negativa que deu, mas a gente também tem a humildade de reconhecer que talvez não foi uma atitude tão legal, mas isso é uma questão que nós temos que avaliar, né, posteriormente.
E a gente notou que não tem como proibir. Não tem como proibir, porque eles chegam aqui, você viu aqui, nós ficou determinado que as barracas iam iniciar no dia 29, né, já no dia 28 já tinha gente montando barraca, ficou determinado que eles montaram a barraca no dia 5, hoje é dia 6, as barracas estão firmes e fortes, né? Então muitas coisas que depende ainda de ter autoridade. Tudo tem que ter norma. Se tem que ter norma, tem início e fim, né? Então essa é a nossa grande reclamação, né? Nós temos que saber, a população tem que entender que vazante passou a festa, nós ficamos aqui, entendeu? É os comerciantes daqui que patrocina tudo, é os comerciantes daqui que ajuda como um todo, é os comerciantes daqui que emprega mais de 2 mil empregos, né? Então, a gente lamenta, né? Às vezes algumas pessoas fizeram algumas críticas tão pesadas, né? Mas se aqueles mesmos, algumas pessoas que criticaram, fizeram algumas piadas, tem que se lembrar das coisas que realmente melhoraram, né? E por hoje é só, até a nossa próxima edição. Lembrando que essa edição do Jornal Noroeste você também pode conferir em nossa página no facebook.com/noroestevazante. Tenham todos uma ótima noite, obrigada pela companhia e até amanhã.